em 6 meses, o que é que fez com que esse trabalho fluísse em um tempo razoavelmente pequeno para uma cidade complexa como São Paulo, e qual foi a espinha dorsal desse plano diretor? Então, o que tem de inovador no plano diretor na cidade de São Paulo é que a espinha dorsal do plano diretor é a mobilidade, é o transporte público. O transporte público, quando se fala, não é só sobre pneus, que é de responsabilidade do município, é também sobre trilhos. E o que você faz? O conceito é fazer com que as pessoas trabalhem, estudam e moram no mesmo lugar, tá certo? E como isso não é possível, às vezes, então você tem que fazer o seguinte: para fazer com que as pessoas, para melhorar a mobilidade, e como o carro cada vez mais não tem mais espaço no viário para o carro, então aonde passa o corredor, o ônibus ou no metrô, tá certo? Lá você permite uma construção maior. De tal modo, nesses eixos, a construção, os prédios são maiores, certo? E você deixa da parte de trás um respiro aí sim para prédios menores, para casas e tal. Por quê? Porque a pessoa não precisa sair lá atrás de carro ou de ônibus para ir chegar até o ponto de trabalho, essa espinha dorsal. Não, essa espinha dorsal para poder pegar o transporte público, entendeu? Uma outra coisa que é inovadora é você fazer no mesmo nível da calçada, não fazer estacionamento. Não tem coisa mais horrível que você ver um prédio bonito, lindo, e o térreo, que é uma área privilegiada para ter um restaurante, ou para ter um comércio, ou para ter uma vida social, cheio de carro estacionado. Entendeu? Não existe isso. Entendeu? Então, o que é isso? É um conceito moderno de você deixar a cidade mais agradável. Tirar o veículo da rua. Tirar o veículo da rua e fazer com que as pessoas ocupem esses espaços. Entendeu? Então é comum você andar na rua. Sempre o foco é mais as pessoas, a mobilidade das pessoas. E o ambiente. Quantos por cento aqui em São Paulo você tem? Ó, lá na nossa cidade está em torno de 12%. Uma cidade como Feira de Santana, Salvador, tem um pouco mais, em torno de 34% utilizam o transporte coletivo. São Paulo, eu estou dizendo São Paulo porque tem um grau de complexidade imenso dos problemas. 54% utilizam o transporte coletivo. Nós mudamos, né? Era o contrário. Você tinha 55% que usava o transporte individual e 45% o transporte público. Mudou. Está havendo uma migração de quem usava o transporte individual para o transporte coletivo na hora que você melhora o transporte coletivo. Exatamente. Você melhora e você prioriza. Prioriza, porque o transporte coletivo ele é mais seguro, o mundo inteiro é assim, tá certo? E como não existe mais espaço para ampliar o viário, é caro e não tem terra para isso. E mesmo que você amplia o viário, você induz aquela pessoa que não usa o carro a começar a usar o carro. Por isso que fazer pontes, viadutos, trincheira, fazer túnel, não serve para nada. Resolve no... Repita aí, fazer túnel, fazer trincheira, fazer viaduto, se você não estiver cuidando dos fluxos. Não, veja, do transporte de massa. Por que você tem que investir no transporte coletivo e não no transporte individual? Porque é o seguinte, o viário, mesmo que você amplie o viário, vamos imaginar assim, você tem uma avenida lá que está congestionada, aí você tem espaço para fazer uma outra faixa, tá certo? O que acontece? Na primeira semana, primeiro mês, fantástico, funciona bem, flui bem. Só que depois fica tudo congestionado de novo. Sabe por quê? Porque você faz uma obra que induz a pessoa que não está usando o carro a começar a usar o carro. Achar que aquilo dali vai facilitar mais a vida dele. Isso vale para você ampliar o viário, vale em relação a fazer túnel, a fazer viaduto, fazer ponte, entendeu? Porque são obras que ela induz o transporte individual. Então, o conceito moderno das pessoas se deslocarem com segurança e mais rápido, não é isso. É um investimento pesado no transporte público e incentivar que as pessoas andem cada vez mais dos veículos não motorizados, que é a bicicleta. Só que para isso, o poder público tem que investir. Tem que ter calçada boa, tem que ter ciclovia, tem que ter ônibus adequado. Aqui nós estamos passando, esse é o modelo de ônibus novo nosso aqui, ó, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com tomada para carregar, tá certo? Então, ó, esse é o conceito, é isso. E melhorou também para as empresas, né?
Que acaba também. A grande reclamação é fluxo. Se você melhora as vias, se você melhora a condição do transporte público, você também melhora o lucro deles. Então a reclamação que às vezes você tem que enfrentar de uma parte daqueles que usam o transporte individual, você acaba diluindo quando você consegue reverter. Se você aumenta, nós aumentamos a velocidade dos ônibus aqui de 13 km por hora para 22. Por quê? Porque a gente priorizou o transporte coletivo. Significa o seguinte, que aqui... Você diminuiu a velocidade dos carros pequenos? Não. Você disse que a norma que você criou de reduzir para... No geral, os carros pequenos se locomovem nas vias com 60, 50, para evitar que eles também congestionem a harmonia do fluxo. E o transporte de ônibus, você está me dizendo que melhorou, aumentou a velocidade, que antes era engarrafado demais. São duas coisas que eu falo. Você pontuou para encaixar. Primeiro, nós aumentamos a velocidade do ônibus de 13 km por hora para 22 km por hora, porque nós deixamos uma faixa só exclusiva para o transporte público, tá certo? Pra você ter uma ideia, isso significa que as pessoas, elas ganharam por dia 1 hora, 1 hora e meia. Deixaram de se deslocar de casa, sair mais tarde de casa e chegam mais cedo em casa. Imagina a qualidade de vida para essas pessoas, certo? Então, essa é a primeira coisa. Os filhos também, né? A outra coisa que nós fizemos é que nós reduzimos o limite máximo de velocidade dos carros. Era 60 para 50. Okay? No momento que nós fizemos isso, melhorou a fluidez desses carros em 9%. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu diminuí a velocidade máxima, ele reduziu a velocidade e ele está chegando primeiro no seu destino. Sabe por quê? Porque aquele movimento de acelera e para, o cara acelera e para, o cara vai a 60, aí para. Esse movimento, que quando você para, cria o carro um atrás do outro. Fica aquela ondinha para trás. Para ele retomar de novo, ele perde tempo. Certo? Outra coisa, quando você reduz a velocidade, tem menos acidentes e menos mortes. E menos quando você tem menos acidentes, do ponto de vista da circulação, melhora a circulação. Então, por isso que isso é uma literatura que a gente recebeu muita crítica na cidade de São Paulo, mas é internacional. Todos os engenheiros que entendem do assunto, que são sérios, falam que isso ia acontecer na cidade de São Paulo. Então, a redução do limite de velocidade na cidade de São Paulo melhorou a fluidez. O cara chega primeiro. Entendeu? Olha que conceito interessante. Então, calçada, o que você fez por calçada aqui? Calçada é reforma de calçada. O prefeito vai chegar até o último dia do mandato, desse mandato, pelo menos 1 milhão de metros quadrados de calçada. Investimento muito pesado em calçada. Muito. E a segurança do pedestre. Você tem uma ideia, o pedestre, que era o que mais sofria acidente em São Paulo, mais mortes, era de pedestre. Hoje não é. O pedestre deixou de ser o demais, certo? De morte. Hoje é moto. Em função do investimento pesado em calçada, em segurança, em acessibilidade, certo?